Como é que vocês estão? Se chegou gente nova aí que eu não estou vendo aqui, sejam bem-vindas. Tudo bom? Seja bem-vindo. Semana passada você estava aí, né? Boa. Que legal ter você com a gente novamente, viu? Amigos, como eu disse, hoje caminhamos aí para a segunda reunião do ano, né? Então, prazer aqui estar com vocês. Né, a Bíblia fala assim, tem um salmo que o salmista ele expressa uma alegria que traduzida do hebraico para o português é uma alegria que é quase que inexplicável, né? É uma exultação. É uma alegria que às vezes extravasa para as manifestações físicas do corpo. Né? O salmista chegava a dançar na presença de Deus e certa vez ele declarou que ele tinha muita alegria em ir à casa de Deus, estar reunido com pessoas que buscavam a mesma coisa que ele. E eu queria que você experimentasse esse gozo interno, né? Essa alegria que jorra de uma maneira inexplicável, mais do que qualquer coisa que você possa experimentar no mundo. A gente às vezes vem com a mente humana para uma reunião como essa, né? Mente muito formatada de acordo com tudo aquilo que a gente viveu no mundo, mas que você possa experimentar uma alegria que é sobrenatural. E eu falo isso, meus amigos, porque é o sentimento que nós vamos levar para a eternidade. No céu, lugar onde nós iremos habitar eternamente, é sobre isso que nós iremos experimentar. O gozo de estarmos reunidos com os santos, com os que perseveraram, com os que insistiram em acreditar nas palavras de Jesus. É o gozo de olhar para o lado e falar, você também conseguiu. Você chegou até aqui e hoje iremos desfrutar eternamente para sempre da presença de Deus e de estarmos reunidos uns com os outros. Que essa possa ser a alegria que transborde o teu coração ao vir aqui no domingo, sabe? Poxa, domingo chegou, eu vou poder ver a Maiara, a Núzia, porque eu sei que elas têm lutas, né? Eu sei que elas enfrentam dias difíceis. O Mateus, a Bia, os que são casados, que têm problemas no casamento, todos nós aqui temos dificuldades, irmãos. Alguns com dificuldades financeiras, se esforçam para pagar as contas no final do mês. Os que têm filhos, às vezes é luta com filho, criança. Nós temos dificuldades. Então, quando você vem até aqui, sabe, poder olhar no olho do teu irmão, saber que ele enfrentou um monte de coisa durante a semana, mas ele chegou até aqui, isso é gostoso demais de ver. Uns que vêm de longe. Sabe, isso enche meu coração, de verdade, porque isso é um milagre. E eu venho sempre com essa expectativa, poxa, eu vou ver seres humanos regenerados, transformados pelo sangue do Senhor, do Cordeiro de Deus, que estão ali nas suas vidas lutando, né, coisas maravilhosas acontecem, mas estão, né, vivendo. E por que eles estão vindo no domingo? Porque eles buscam algo que eu também estou buscando. Então essa conexão, ela gera prazer, ela gera gozo, ela gera felicidade, e isso eu quero que você carregue no teu coração. Então, próximo domingo, quando você vier, venha com essa expectativa de poder se entranhar com o teu irmão, se tornar um corpo com ele. Né? E você que tem vindo, tenha isso aqui na 2 ou Mais, de poder abrir tua vida ao seu irmão, de poder se derramar na vida dele. Né? Agora, a semana, vamos entrar um pouco mais a fundo nisso nas reuniões de homens, onde a gente vai dividir, as mulheres vão também retomar. Mas a ideia é essa, meus amigos, de termos alegria nessa conexão, nessa amizade, mais do que amizade, nessa irmandade, nessa fraternidade, não é verdade? Então, é isso, eu queria só ressaltar essa importância de nós carregarmos essa consciência e dar as boas-vindas mais uma vez para 2024, que seja um ano marcado por fome e sede da presença de Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos transformados, né? Coisas incríveis acontecem. Amém? Então aumente sua expectativa, porque esse ano vai ser uma bênção nas nossas vidas, tenho certeza disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe ela, senão não tem problema, você pode ouvir sem problema algum. Inclusive a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Não sei se o Brunão vai conseguir colocar as letras aí. Você consegue? É Salmo 1 hoje. Vamos, primeiro Salmo desse livro maravilhoso, né? Eu queria refletir com vocês alguns pontos desse Salmo 1, que é um dos salmos mais
talvez atuais que nós temos nas Escrituras, e você vai entender o porquê. Então, se você trouxe aí a sua Bíblia ou o seu celular com o aplicativo, abra no Salmo 1, e eu vou ler com vocês. Minha versão é a NVI, nova versão internacional, e o texto fala o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na lei de Deus. E nessa lei medita de dia e medita nela de noite. Esse homem é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. E ele dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo, repito, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, verso 4. Porque eles serão como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios, eles não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E para terminar, o verso 6 diz: pois Deus aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queria refletir um pouco com vocês, tá? Nesse primeiro salmo da Bíblia, e explicar o porquê eu considero esse salmo como talvez um dos mais atuais, né? Porque na verdade, meus amigos, a Bíblia inteira ela é extremamente atual, né? Esse inclusive é um milagre de Deus. A Bíblia ela é atemporal. A Bíblia ela foi desenhada por Deus estrategicamente para ser atemporal. Porque Deus é atemporal, né? O tempo que Deus vive, no grego, nós chamamos de kairos. É um tempo que não respeita o tempo cronológico que nós temos aqui na Terra, né? Então, quando Deus escreveu as Escrituras através dos homens que Ele escolheu, né? Ah, Caio, mas a Bíblia foi escrita por homens. É óbvio que foi escrita por homens, porque Deus fez os homens para escrever a Bíblia e fez os homens para fazer tantas outras coisas importantes, não é verdade? Como ele fez o próprio Filho vir como homem. Um advogado, quando escreve uma petição, ele dita a petição, por exemplo, para uma secretária, o autor da petição foi o próprio advogado, né? Porque ele que mencionou as palavras. Da mesma maneira, o Espírito de Deus, ele capacitou homens a escreverem as Escrituras. Então a Bíblia ela é atemporal, Deus é atemporal. Tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras tem um poder extraordinário de transformar as nossas vidas hoje. Apesar de ter sido escrito há tantos e tantos milhares de anos atrás. Amém? Então o Salmo 1, ele se enquadra perfeitamente na época que vivemos. Porque olha que interessante, o salmista começa dizendo que feliz é o homem que medita, né? Feliz é o homem que não se mistura no sentido de conduta moral com as pessoas segundo o padrão desse mundo. Pelo contrário, esse homem, ele tem a sua satisfação na lei de Deus, na presença de Deus. Então, feliz o homem. E Romanos capítulo 12 vai falar o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Em algumas outras traduções falam: e não vos conformeis com este século, mas transformem a mente de vocês pela renovação do vosso entendimento, para que então experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Salmo 1 aqui, nesse sentido, ele vai nessa mesma linha, dizendo assim que feliz é o homem que não se mistura com aquilo que a perversidade do mundo dita como correto, como certo. Feliz é o homem que não ri das coisas que o mundo ri. Feliz é o homem que não tem prazer nas coisas que o mundo tem prazer. Feliz é o homem que aprende muitas vezes a se sentir deslocado ou se sentir rejeitado porque ele não está disposto a compactuar com aquilo que o mundo julga como padrão de vida moral correto a ser seguido. Amém? Agora, o mais legal desse início de versículo aqui do Salmo 1 é que quando você vai estudar no hebraico, quando esse texto foi escrito, o que significa essa palavra feliz, ela vai muito mais além do que a felicidade
que muitas vezes é a que vem na nossa primeira coisa que vem na nossa cabeça quando nós pensamos nisso. Principalmente no nosso vocabulário português. O que você pensa quando você pensa em um homem feliz? Né? Talvez então, cada um aqui vai pensar uma coisa. Não, um cara que está sempre satisfeito, sempre feliz, sempre isso, aquilo aqui. Agora, você vai pegar na raiz hebraica o verdadeiro significado dessa palavra feliz significa afortunado. Feliz, segundo essas palavras do salmista, significa um homem que encontrou uma fortuna incalculável de valor imensurável. Um homem, imagina você, acaba de ganhar na Mega Sena. Sabe aquele negócio que fortuna inestimável de valor. Esse é o homem que decide não seguir o conselho do mundo. Esse é o homem, o afortunado, o que não segue o conselho dos ímpios, o que não imita a conduta dos pecadores. Feliz é o homem, afortunado o homem que não senta na roda dos escarnecedores, né? Das fofocas, das rodas de conversa, daquela coisa toda que é muito medíocre e não agrada o coração de Deus. E o que faz esse homem ser um homem afortunado, além de não compactuar com todas essas coisas, o que faz desse homem um homem afortunado, segundo esse texto, é a meditação nas Escrituras. Porque afortunado é o homem que medita na lei de Deus de dia e de noite. Eu quero chamar a tua atenção para esse ponto. Porque se eu virasse para você e falasse assim que eu tenho uma receita para você ser um homem afortunado, eu tenho uma receita para você ser um homem completamente feliz, e obviamente quando eu falo homem, eu estou falando, né, do ser humano, não apenas do sexo masculino. Mas se você é homem, mulher, amigo, amiga, irmão, irmã, se eu virasse para você e falasse assim, que eu tenho um segredo para que você seja a pessoa mais completa, feliz e afortunada do mundo, e você me perguntasse, Caio, o que é isso? Porque eu quero saber mais do que tudo na minha vida, e eu iria te responder segundo esse versículo. Medite nas Escrituras de dia e de noite. Por quê? Porque, como eu já disse, a Bíblia é um livro sobrenatural. Não é um livro. É o hálito de Deus, é a palavra de Deus, é o suco de Deus, meus irmãos. Se você quer conhecer a fonte de maior riqueza que existe no mundo, está aí no teu bolso. Está aí na sua mão, que é as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras vivas, sagradas, Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos no nosso coração. Só as Escrituras têm esse poder. A Bíblia é o livro que nos lê, não somos nós que lemos ela. Então, quando você entende que as Escrituras têm esse poder sobrenatural e se relaciona com ela, a respeitando, a venerando como ela deve ser respeitada e reverenciada, você começa a ter um relacionamento diferenciado na sua vida com as Escrituras, com a Bíblia. E começa a experimentar algo que antes você não havia experimentado. Eu quero acionar a tua expectativa nesse sentido, nessa manhã, para que você comece a encarar as Escrituras não apenas como um simples livro, mas como um pão vivo, como algo que vai suprir tua vida, como algo que vai te trazer deleite, prazer, gozo, satisfação. Amém? Porque durante muito tempo nós fomos ensinados por uma questão mais ampla, né, macro da coisa, pensando no contexto evangélico, que o cristão precisa ler a Bíblia. Ele precisa conhecer a lei de Deus, a vontade de Deus. E de repente você começa a ler as Escrituras, não apenas... na verdade você começa a ler as Escrituras, não por esse principal motivo, que é o correto que nós precisamos ler, mas por obrigação. E tudo que é feito por obrigação já vai dar errado, né? Você faz porque, vou ler, preciso me fortalecer aqui, deixa eu ler. Preciso aprender a ser melhor marido, deixa eu ler. Preciso aprender a administrar melhor nos recursos, deixa eu ler aqui.
E de repente você tem um relacionamento com a Bíblia de obrigação, né? Um relacionamento mais frio, mais moral, de aprender a pautar a sua vida através daquilo que está escrito. Quando, na verdade, nós precisamos descobrir a satisfação em consumir as Escrituras, o prazer em nos debruçarmos sobre ela, em ruminarmos as Escrituras, em mastigarmos ela, em digerirmos, em aprendermos, estudarmos, conhecermos, porque aqui, meus amigos, estão tesouros profundos que uma vez que você os descobre, você vai ser um homem muito feliz, afortunado, porque a Bíblia ela tem esse poder de trazer uma sabedoria que nada no mundo vai se comparar a isso. A Bíblia ela tem tudo o que você precisa saber para se tornar um homem e uma mulher feliz. Amém? Então, o versículo 2 fala ao contrário, a sua satisfação está na lei, na palavra de Deus, e nessa palavra ele medita de dia e de noite. Agora olha que lindo a comparação que o salmista faz com aquele ou aquela que decide ter as Escrituras Sagradas como fonte de prazer. Como é o resultado daquele que decide ter esse hábito saudável na sua vida, de ter a Bíblia como um amigo, um amigo, um parceiro, um livro que você carrega com você e medita nele de dia e de noite. Esse homem e essa mulher são comparados a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. Então imagina você, uma árvore plantada junto a um rio corrente de águas vivas. E as Escrituras são essas correntes vivas de águas, né? Que continuamente vêm nos alimentando, nos preenchendo, nos suprindo. Porque é isso que ela faz com a gente. Nós somos árvore plantadas num ribeiro de águas e a fonte de águas vivas, que são esse alimento que as Escrituras nos fornecem, vem regar essa árvore, vem suprir a raiz dessa árvore, né? Alimentando ela. E isso também gera uma consequência muito incrível, que é o seguinte: essa árvore ela dá fruto no tempo certo. Tudo que esse homem faz prospera e as suas folhas não murcham. Então alguém que tem prazer na lei de Deus, que medita nas Escrituras de dia e de noite, preste atenção nisso, esse homem frutificará. Quem tem prazer na lei de Deus, quem lê as Escrituras, quem medita na Bíblia de dia e de noite, frutifica. E é importante dizer isso, que fruto vem no tempo certo, amém? Quando você planta uma semente, o fruto não vem logo após o plantio, ele precisa respeitar o processo. A semente, ela desabrocha ali, as raízes começam a crescer para baixo. O tempo de crescimento, dependendo da semente, é muito maior do que o tempo dentro da terra, é muito maior do que o tempo do que ela está para fora. Então, é importante entender que gastar tempo nas Escrituras vai fazer com que você enraize para baixo, com que você crie raízes para baixo. Você olha para a vida de Jesus, ele passou durante 30 anos da vida dele enraizando para baixo, estudando a Bíblia, conhecendo as Escrituras, né? Naquela época não era a Bíblia, era a lei de mosaica, né? Então ele estudava, conhecia, se aprofundava, para após os seus 30 anos começar o ministério público e expor para o mundo aquilo que havia dentro dele. Essa é a ordem de Deus perfeita, nós crescermos para baixo, porque no tempo certo iremos frutificar. É o que esse texto fala. Essa árvore plantada a ribeiro de águas dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então eu quero marcar um asterisco também nesse momento e te dizer o seguinte: permaneça, persevere, continue. Ah, mas eu não estou vendo nada, eu não estou vendo resultado, Continue. Permaneça, porque no tempo de Deus, não no seu, não no meu, não no nosso, no tempo de Deus, os frutos virão. E sabe, o grande, para mim, segredo da vida cristã se resume em uma palavra: permanência, perseverança, na verdade. Aquele que persevera frutifica.
Lá em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus falou: aquele que permanecer até o fim será salvo. E para aquele que permanecer até o fim, esse receberá a coroa da vida. Ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O segredo da vida cristã é permanecer. Para nós frutificarmos, nós precisamos permanecer. Amém? Permanecer como, Caio? Permanecer meditando nas Escrituras de dia e de noite, tendo ela como fonte de prazer. E no verso 4, caminhando já na parte do meio, da metade para o final, o texto fala o seguinte: não é o caso dos ímpios. Quem são os ímpios? Que palavra é essa, né? A palavra ímpios vem da raiz hebraica rachá. E a palavra rachá, ela faz referência a um tipo de homem que não tem compromisso com Deus. Ímpio é aquele que não se aliançou com Deus. Pode até fazer coisas boas na sua vida, né? Pode montar um orfanato maravilhoso, ajudar pessoas, mas ele não tem compromisso com Deus. Não considera as Escrituras, não considera a lei, a história de Deus, aquilo que Deus fez, o sacrifício do Filho de Deus. Não é uma pessoa que procura respeitar, né, os princípios estabelecidos por Deus. Esses são os ímpios. E esse texto nos ensina que a recompensa dos ímpios é apenas nessa vida. Os ímpios vão construir coisas, vão se deliciar com coisas, vão ser recompensados com o esforço do seu trabalho apenas nesta vida. Se você quer recompensa apenas nessa vida, tudo bem. É um direito. Deus nos dá liberdade. Mas para aqueles que entendem que 120 anos, e olhe lá, né? Quem viver isso aí tá de parabéns. 120 anos são simplesmente um sopro na história, um piscar de olhos. Para os que entendem que isso não é nada, que nós, seres humanos, fomos feitos para sermos eternos. A morte foi uma pedra no caminho da humanidade. Deus nos criou e nos estabeleceu no jardim do Éden para nós sermos eternos. E Cristo veio para resgatar essa eternidade para todo aquele que se aliança na pessoa de Cristo. Para todo aquele que se aliança em Deus através da pessoa de Cristo. Amém? Então, ímpio é o homem que não está preocupado com isso daí, negócio da eternidade. Para ele o negócio é o aqui e agora, é trabalhar, ganhar dinheiro e tal, isso, aquilo, outro, e tudo bem. Mas esses, as Escrituras falam que eles vão ser? Como a palha que o vento leva. E o versículo 5, meus amigos, o penúltimo texto, nos dá uma indicação de algo muito importante. Porque os ímpios não resistirão no dia do julgamento. Então isso aponta que haverá um dia em que nós estaremos no tribunal de Deus, frente à presença santa do Rei do Universo. E nessa reunião solene, onde nós estaremos frente ao Rei do Universo, o que será levado em consideração será apenas uma coisa. Existirá apenas um tipo de olhar de Deus para as nossas vidas, aqueles que tiverem a marca do Cordeiro e os que não tiverem. E obviamente o julgamento de Deus vai ser justo, de acordo com as especificidades, peculiaridades de cada ser humano, mas o que nos dá, né, o carimbo no passaporte para a eternidade é o sangue do Cordeiro. E se os ímpios não tiverem isso, eles não resistirão a esse dia, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor, versículo 6, caminhando para o final, o Senhor conhece o caminho dos justos. O Deus conhece o seu caminho. Por mais que você peque, por mais que você fale, por mais que você erre, se há a marca do Cordeiro sobre a tua vida, meu amigo, você será salvo. O Senhor conhece o teu caminho. Você lembra daquela referência antiga lá no Egito, quando na última praga, que Moisés fala,
através daquilo que Deus havia dito a ele, aspergir sangue nos umbrais das portas, e o espírito da morte passou sobre todo o Egito, matando todo o primogênito daquela região. E o Espírito de Deus, enviado para sacrificar todos os primogênitos, passava por cima, né, Pesach, passava por cima de cada porta que havia o sangue, e poupando aquelas famílias. É o mesmo que acontece com cada um de nós, quando Deus vê a marca do Cordeiro sobre nós. E obviamente cada uma daquelas famílias no Egito tinha os seus problemas de casamento, problemas de filho, erros, pecados, falhas, mas se tivesse a marca, Deus poupava. Se tivesse o sangue aspergido no umbral das portas, Deus poupava. Não interessa como você está, não interessa para Deus como você está aqui, mas se a marca do Cordeiro está sobre a tua vida, você será poupado. Se apegue nessa graça de Deus, se apegue nessa misericórdia de Deus, porque Deus conhece os seus caminhos, Deus conhece o seu coração, Deus esquadrinha a sua mente, sonda o teu coração. Mas não serão assim com os ímpios, porque o fim deles levará eles à destruição. Permaneça. Tenha a Bíblia como seu melhor amigo, porque isso te levará a frutificar e no final de tudo a herdar a eternidade ao lado do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Feche os teus olhos, vamos orar juntos.